Muito boa tarde para você que nos escuta, para você que nos assiste aqui no Sextou na IPB. Eu sou Raquel Henrique, estou aqui com esse desafio de passar alguns momentos com você aqui nessa tarde, dessa sexta-feira atípica, né? Black Friday, movimentando aí a economia mundial, movimentando a economia do comércio eletrônico aqui no Brasil, onde essa Black Friday é mais forte. A gente fala um pouquinho disso daqui a pouco. Fala também do tema principal de hoje, que é Thanksgiving, Dia de Ações de Graças. E, logicamente, se é Dia de Ações de Graças, a gente vai falar também sobre gratidão com o nosso convidado, que já está aqui conosco. E daqui a pouquinho ele entra aqui no ar com a gente, o pastor Fernando Freitas, que é pastor da Presbyterian Church in America, a Igreja Presbiteriana da América. E vamos, então, chamar agora pastor Fernando Freitas para falar com a gente. Pastor já está conosco. Bom dia! Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem. O senhor está antes no fuso horário, né? Sim, aqui agora eu sou 4 horas mais cedo que vocês, agora aqui são 8h07 da manhã, o dia ainda está amanhecendo, ainda está meio lusco-fusco, está amanhecendo o dia. Tá no outono aí ainda? Sim, outono, fim de outono, no meio do outono, Aham, exatamente, mas o frio já está tremendo. Hoje já tá amanhecemos bastante. a -1 grau centígrado. Uau! Por isso essa lareira aí atrás, né, pastor? É Só verdade, está assim aqui para dar atrás de mim. conta do frio. É isso, gente, porque o pastor Fernando fala com a gente lá da cidade de Nampa. Tá de Idaho. Isso aí, que é o maior produtor de batatas dos Estados Unidos. Então, Exatamente. conversávamos aqui antes de entrar no ar que se você falar para alguém assim, vai plantar batata, você está Tá literalmente mandando para mandando ele aqui. para lá. Isso aí, pastor. Prazer, uma alegria enorme ter o Muito senhor com prazer, a é um prazer gente. muito grande para mim também poder estar com vocês. Muito obrigada. Pastor que é professor também, é terapeuta, trabalha com aconselhamentos, com cuidados emocionais, foi diretor de muitas escolas de formação missiológica aqui em Angola, Moçambique. Acabei de descobrir que também passou um bom tempo trabalhando junto da APMT, da agência de onde É eu sou verdade. missionária. Muito legal isso. E atualmente o pastor é produtor e editor dos vídeos Mil Motivos, também das devocionais da Vida Vida Nova, não nova. é? Isso mesmo, que são Exatamente. diárias em áudio, né? É membro da Exatamente. Associação Americana de Conselheiros Cristãos e é pastor da Presbyterian Church in America há 11 anos e meio, tá certo? 11 anos e meio já nos Estados Unidos. É 11 verdade. anos e meio. Muito bom. O senhor é casado com a Nilceia há 38 anos. A propósito, gente, que coisa fofa aqueles vídeos de vocês. O senhor começa a falar, ela olha para você e fica rindo. Achei tão bonitinho. Quando eu crescer, eu quero Obrigado. ser assim, sabia? Dê um abraço nela por mim. Diga a ela que eu achei Darei coisa sim, mais muito linda. obrigado. O senhor é pai de 3 filhas, né? E avô de um casal de netinhos. Pastor, conta um pouquinho pra gente dessa sua experiência aí nos Estados Unidos. O que levou o senhor para ir? Só para a gente ter uma noção. E essa trajetória aí de trabalhar com missões, com formação missionária, para a gente conhecer um pouquinho mais. Certo? Aí eu tenho que contar com praticamente 36 anos de história. Quando eu terminei o seminário em Campinas, eu fui trabalhar com a Junta de Missões Nacionais, lá em Rondônia. E a minha filha mais velha, inclusive, é nascida lá. E lá eu passei 4 anos e depois voltei para Minas, que é o meu presbitério original, e fui fazer o SEM, onde fiz lá a escola de missões, o mestrado em missões, e de lá fomos com a antiga Junta de Missões Estrangeiras. Fomos para Angola, ficamos lá 7 anos, depois Moçambique, mais 4 anos, e foi quando recebemos um convite para vir para os Estados Unidos. E já Que se legal. fazem 36 anos de pastorado e agora Que recomeçando legal. uma nova igreja. Muito bom. Muito bom saber que o senhor tem 36 anos aí de caminhada e continua com esse sorriso, com essa alegria, sabe? Muito Deus obrigado. continue abençoando o senhor. E Amém. essa caminhada aqui, pastor, com essa edição de vídeos, com esses devocionais diários aí em áudio, seriam podcasts o formato? Como é que começou também Isso, essa parte do trabalho? em 2000, fim de 2019, quando deixei o pastorado daquela igreja e pensei, precisamos fazer um novo rumo pastoral, é aquele momento que a gente para pensar, olha, o que eu estou fazendo é a mesma mesmice de todo dia, é alguma coisa diferente, é alguma coisa que a gente pode influenciar outros. Foi quando, então, surgiu a ideia de fazer devocionais diárias. Então, eu publico já desde
agosto de 2019, eu mando pelo WhatsApp e pelo Telegram. Então, são devocionais diárias de 4, 5 minutos no máximo, que eu mando de segunda a sexta, e no sábado é a minha filha que faz para crianças, aos sábados. Legal. E ao lado disso, eu queria, minha esposa e eu, a gente sempre falava, a gente precisa, o que a gente faz na vida, que a gente realmente, a gente demonstre gratidão, que a gente demonstre que realmente a gente tem 1000 motivos para louvar ao Senhor. Então foi quando nós dois começamos a fazer, sei lá, a cada 15 dias, a gente faz vídeos em lugares que a gente considera importantes, importância histórica, importância emocional, importância espiritual, importância moral, e a gente publica, sempre terminando com essa frase: 1000 motivos para louvar a Deus. Já tivemos uma oportunidade de estar no porto de Baltimore, aonde saiu Simon, nós estamos no Brasil, e já tivemos esse vídeo que está passando aí em Boston, exatamente no local onde os primeiros peregrinos vindo da Inglaterra aportaram. Então, a gente tem sempre esse vídeo sempre feito nós dois juntos. Às vezes eu que falo, às vezes é ela que fala, mas é uma maneira de mostrar, sempre temos 1000 motivos para louvar a Deus. Esse outro vídeo também em Boston, lá ao fundo você vê a réplica do navio Mayflower, esse é o chamado Mayflower 2, que foi o navio que trouxe os peregrinos da Inglaterra e aportaram aqui nos Estados Unidos lá no dia 21 de novembro de 1620. Eu vi a pedra lá fundamental. 400 anos da chegada dos peregrinos nos Estados Unidos, vindo da Inglaterra. Muito legal. Tinha uma pedra lá dando destaque lá no vídeo. Achei bem legal aquilo também, com 1620. Bom, pastor, então, falando do tópico de hoje, que a gente tinha se planejado, né, ou pelo menos o norte aqui do programa, que é o Thanksgiving, é legal a gente lembrar os ouvintes, as pessoas que nos assistem, que nos Estados Unidos, ontem, a quarta quinta-feira de novembro, foi comemorado o Thanksgiving, ou Dia de Ações de Graças, data que também é comemorada no Canadá, só que em outubro, na segunda-feira de outubro. E é interessante que nesses dois países, essa data é um feriado nacional, é um feriado de enorme importância. Só para a gente falar aqui em termos de Estados Unidos, eu estava lendo que é o dia, ou o que antecede, né, e o que vem pós-Thanksgiving, os dias relacionados a esse feriado são os dias de maior tráfego aéreo nos Estados Unidos. As pessoas realmente se movimentam para ir até a casa dos seus parentes, para comemorarem com familiares. Isso é bastante interessante. Há algumas curiosidades da data que a gente vai mencionar daqui a pouquinho, mas uma delas é que no Brasil, desde 1949, também é oficialmente reconhecido como Dia de Ações de Graças, a quarta quinta-feira de novembro, embora a gente não tenha uma programação forte como aí, ou uma tradição tão forte como aí ligada ao Thanksgiving. E pastor, como é que é essa experiência de participar disso aí, do Thanksgiving? Como é que é na prática para vocês aí nos Estados Unidos? Eu tive a oportunidade de estar no Canadá, falo depois, queria ouvir a sua experiência primeiro aí dos Estados Unidos. O feriado de Thanksgiving Day quase que a gente não consegue entender sem a gente poder estar aqui. Porque no Brasil, o que é pouco lembrado e é mais lembrado também dentro de igreja, no círculo religioso, é mais lembrado ali. Mas aqui não, aqui é extremamente forte. Na verdade, o Thanksgiving aqui é o feriado, é um dos 2 feriados mais importantes do país. Que é o Thanksgiving Day, o Dia de Ações de Graça, e o Natal. Mas eu acho que até o Dia de Ações de Graça ainda é mais importante que o Natal. Porque, como você citou aí, é o maior tráfego aéreo, é o feriado da família. Então, as pessoas saem de todas as partes dos Estados Unidos, alguns chegam mesmo a planejar suas vindas do exterior para cá, justamente nessa data, para poder encontrar com a família. O Natal, ele é um feriado importante também, mas é um feriado onde você fica em casa, é só o marido, a esposa, os filhos ali. O Thanksgiving não. Junta todo mundo, todos os irmãos, tios, avós, o gato, cachorro, todo mundo junto. Então, é um feriado onde o país para. Ontem, por exemplo, eu estava passando em frente a um hipermercado do Walmart, que é o supermercado mais famoso, a rede de supermercado mais famosa dos Estados Unidos, e estava fechado. Basicamente, é a única época do ano em que as grandes lojas fecham. Você pode andar. Eu morei, por exemplo,
por 10 anos na região metropolitana de Nova York, antes de mudar para aqui, Nova York simplesmente para. Você pode andar no centro de Nova York tranquilo, sem menor problema. Então, é um feriado, embora dizem que junto com o Natal são os 2 feriados mais fortes, mas este é o feriado dos Estados Unidos, onde as famílias se reúnem, onde as famílias se encontram, onde eles celebram, e a celebração é muito forte, não só entre as famílias, como também nas igrejas. É um feriado muito bonito, o outono é bonito, você já teve a oportunidade de estar no Canadá, você falou, e é a estação colorida, né? Você passa nas ruas, as árvores com folhas ainda esverdeadas, alaranjadas, a verde. Olha, é uma coisa indescritível. Você precisa ver. Então, junta a coloração do outono, essa festividade, o sentido. Então, realmente uma coisa fantástica que, se alguém tem a oportunidade de visitar os Estados Unidos ou o Canadá, essa é uma boa época para fazer isso. É uma ótima, né? Se eu falava aí, eu trouxe aqui umas memórias afetivas do outono. De fato, é uma coisa incrível. É aqueles momentos que você olha a natureza e pensa assim, gente, não dá para ter saído do caos. Não dá. Só um autor pessoal criou, elaborou e planejou uma beleza dessa. Alguns vídeos nós fizemos no outono justamente para mostrar essa beleza. Não, é lindíssimo, é incrível. E eu tive a oportunidade de estar em Nova York também. Estudei ali no Empire State em 2013. E eu não consigo, de fato, imaginar Nova York parada totalmente num dia como esse. Deve ser algo de uma proporção, de uma magnitude imensa. Pois para. No Natal não para, em quaisquer outros feriados não param. O país para. Uau, deve ser incrível. Agora, também tive a oportunidade, minha irmã morou no Canadá, de passar um Thanksgiving canadense com ela lá. Lá também era uma igreja de falantes de língua portuguesa. E aí não só brasileiros, tinham portugueses também. E, gente, que coisa incrível ver, assim, aquele espírito de comunidade, não tem outra palavra, assim, que se estabelece naquele dia. Porque a estrutura da igreja, assim, que tinha suas cadeiras posicionadas ali como um templo normal, né, regular, aquela coisa da fila indiana, todo mundo olhando para frente, de repente cedeu lugar a muitas mesas, a uma mesa central imensa com muita comida, e o culto sendo conduzido ali em meio àquele momento de comunhão tão gostoso, de confraternização, e as pessoas indo lá na frente colocarem, né, os seus motivos de gratidão para Deus, uma celebração assim ímpar realmente, sabe? E isso não é só a igreja de imigrantes, não. As igrejas americanas em geral. Por exemplo, a igreja que eu frequento ao lado, enquanto estou me adaptando aqui à igreja americana, eles fazem sempre no dia do Thanksgiving Day um jantar onde eles convidam as pessoas que estão sozinhas, não têm parentes, ou que são imigrantes que acabaram de chegar, ou são migrantes, ou seja, são americanos que vieram de outros estados e chegaram, porque eles sabem da importância de ter a coisa em comunhão, em família. Então é quando as igrejas realmente festejam e fazem os seus encontros e reúnem e acolhem todos os visitantes, aqueles que estão na cidade. Enfim, é uma solidariedade tremenda. Um outro detalhe aqui, pastor, que eu estava vendo, é que tem umas tradições muito curiosas, né? Muito peculiares aí. Inclusive, eu li aqui que é chamado também de Turkey Day, ou Dia do Peru, porque 50 milhões de perus são consumidos só nesse dia nos Estados Unidos. 2 deles esse ano tiveram a sorte de serem perdoados pelo presidente, né? Olha lá, o Biden perdoa perus pela primeira vez antes do Dia de Ações de Graças. Desses 50 milhões que foram parar na panela, esses 2 espécimes aí tiveram a sorte de não precisar chegar lá. Já pensou? Ficar desse tamanho, bonito assim, branquinho, e terminar na barriga de alguém? Não Você podia, já pensou, né? Que desastre? Seria. Fala pra gente um pouquinho, pastor, dessas tradições aí, dessas curiosidades da data. Tá. O Peru realmente é a refeição do Thanksgiving Day. É mais ou menos a ideia de comer peixe no dia Semana Santa. Na Semana Santa. Você passa o ano inteiro comendo frango e carne. No dia da sexta-feira é o dia de comer bacalhau. E não é só qualquer peixe, é o bacalhau. Então é mais ou menos a mesma ideia. Não pode, é inconcebível você ter um jantar de Thanksgiving sem peru. Embora na minha casa ontem não tivemos peru, e justamente por falta de costume, a gente teve frango, a gente teve outras coisas. Mas o peru é inconcebível. Tem que ter
Então, você encontra nos supermercados aqueles perus enormes, já pronto para assar. Agora, essa curiosidade do perdão, ela começou em 1947, com o presidente Truman. A guerra tinha acabado, né? E ele era o presidente, e um avicultor do estado de Kentucky, que é no centro-sul, região centro-sul dos Estados Unidos, ele mandou de presente para o presidente Truman um peru de Natal branco. Eu não sei a razão, porque eu acho que ele achou bonito, um peru branco, vou mandar para o presidente, enfim, a razão que está por trás eu não sei. O fato é que o presidente Truman, ele então, numa jogada política, ele em vez de comer, de colocar o peru na panela, ele então criou essa ideia, não, eu vou dar o perdão presidencial para o peru. E esse peru não vai para a panela. E a partir de 47, portanto, com o presidente Truman e os outros presidentes que se seguiram, eles passaram a manter essa tradição. Mas era uma coisa privada, não era uma coisa divulgada. Mas em 63, o presidente Kennedy fez isso em público. Ele foi lá para frente da Casa Branca, aquele mesmo lugar que a gente, quando vê presidente da República, presidente dos Estados Unidos dando entrevista, aquele lugar bonito. Eu já tive o privilégio de ir lá na Casa Branca, e é um lugar lindo, um lugar fantástico. Foi ele que começou a dar visibilidade. Então, pela primeira vez, ele fez em frente à Casa Branca. Só que não foi muito bom para ele, não. Porque 3 dias depois, infelizmente, ele foi assassinado lá em Dallas, no Texas. Meu pai! Ainda bem que não acharam que o Peru que deu essa má sorte, né? E acabou com a tradição. Mas foi a partir do Kennedy que essa tradição passou a ser pública, visível ali em frente à Casa. Mas começou em 47 com o presidente Truman como um presente, um avicultor ricaço, grande do Kentucky, que mandou para ele, e aí dá essa ideia do perdão presidencial. Esse não vai para a panela. Esse continua muito vivo. bom, muito bom. E eu estava caçando aqui, achei agora aqui, olha que legal, gente. Os perus têm nome, e não é qualquer nome. Os desse ano se chamaram, esses que aí o Biden deu perdão, Peanut Butter e Jelly. Manteiga de amendoim, né? Pasta de amendoim e geleia. Exatamente. Pasta de amendoim Olha nos isso, Estados Unidos gente. é muito tradicional, então ele soube escolher muito bem o nome. Sim, e ano passado eu estava falando aqui porque o Peru virou mesmo a tradição, então todo mundo sabe o nome deles, né? O do ano passado, a ave perdoada pelo Donald Trump, a última que ele perdoou se chamava corn, milho. Então, pelo visto, só nomes aí de comida aí nos perus. Muito legal isso aí. Agora, uma curiosidade, pastor, que eu vi aqui, é que já em 1863, olha quanto tempo mais que a gente está falando aí para trás, esse Dia de Ações de Graças, ele já foi eleito um dia festivo pelo presidente Abraham Lincoln. Na verdade, foi ele que oficializou o Dia de Ações de Graças em 1863, do auge da Guerra Civil. Mas essa data, ela só passou a ser realmente guardada como feriado 7 anos depois, de 1870, por causa da Guerra Civil. Então, mas realmente foi em 63 que ele oficializou a data. Mas tem uma curiosidade importante, não sei se você tem aí nos seus apontamentos, mas foi graças a uma mulher, Sarah Hale. Ela, por 40 anos, ela começou em 1820, por 40 anos ela escrevia cartas aos políticos americanos pedindo para que oficializasse o feriado do Thanksgiving. Por que ela começou em 1820? Foi em 1820 que se comemorou 200 anos da chegada dos peregrinos, né? E que celebrou o primeiro dia de ações de graças. Já pensou? 40 anos escrevendo cartas. Olha, façam o Thanksgiving como feriado nacional. E aí, então, em 1863, 43 anos depois, foi que Abraham Lincoln oficializou a data. Oficializou, porque ela já era observada desde a época do presidente George Washington, mas não era um feriado nacional, era uma observação em famílias, em igrejas e coisas assim. Que legal, que perseverança, hein? 40 anos aí para esperar ver o milagre dela. E foi ela também que influenciou o uso do peru no dia da ceia do Natal. A mesma mulher,
Tinha a ver Sara. com o paladar dela, será? Ela gostava de peru? Não, é porque ela, por causa do peru que era usado, começou a ser usado desde lá atrás da chegada dos peregrinos, porque a gente, em qualquer momento, a gente vai contar essa história, mas para eles não passarem fome, foi que eles descobriram o peru. E ela, então, resgatou isso. Ó, na minha casa vai ter peru, porque foi assim que os peregrinos não morreram de fome. E por influência dela, que o peru passou a ser também uma tradição de Natal. Essa mulher influenciou bastante. Bastante. Muito obrigada, pastor. A gente vai agora chamar um break rapidinho, são 12:30 no nosso Sextou. E logo após o break, a gente então vai falar de mais umas curiosidades aqui dessas traduções dessas tradições, perdão, de Thanksgiving. Também vamos falar de Black Friday, que é o dia depois, né? Que é o dia de hoje. E vamos falar um pouquinho sobre a gratidão, já que a gente está falando de Dia de Ações de Graças, né? Há benefícios fisiológicos, inclusive, da gratidão, e a gente vai mencioná-los aqui, e daqui a pouquinho, depois do break, a gente continua então essa conversa. Você ouve Sextou IPB com Sérgio Lima. De volta aqui no Sextou na IPB. Muito boa tarde para você que está chegando agora, você que não acompanhou ainda a primeira parte aí do programa. A gente vai chamar agora um vídeo dele para vocês verem. Esse vídeo aí dos 1000 motivos para agradecer, que ele falava no comecinho aqui, onde ele grava com a Nilceia, a esposa dele, já casados há 38 anos. Nós estamos em Plymouth, Massachusetts. Neste local, em 1620, ou seja, 400 anos atrás, no mês de dezembro, chegaram aqui os chamados fundadores dos Estados Unidos, os chamados Pilgrims, ou os Founders Fathers. E chegaram 102 pessoas fugindo da Inglaterra da perseguição religiosa. E segundo a história, foi sobre esta pedra que eles colocaram pela primeira vez o pé em solo americano. E quando eu vejo a história da Bíblia, eu acho aqui uma comparação muito interessante no cérebro. Jesus, ele é a nossa pedra angular. Quando nós aportamos, nós nos firmamos sobre Jesus, a pedra angular, a pedra que nos sustenta, que nos guarda, que nos muda e que nos traz a felicidade, nos tirando da escravidão do pecado, nos tirando de todo o sofrimento anterior sem Jesus. E quando nós colocamos os pés sobre ele, nós encontramos uma nova terra, nós encontramos uma nova alegria, nós encontramos novas esperanças para a nossa vida, não é verdade? E tem 1000 motivos para louvar ao Senhor. Você tem um motivo para louvar ao Senhor? Muito bom. Mas, pastor, vamos dar então sequência, porque a gente sai do Thanksgiving Day, que foi ontem, e entra na famosa Black Friday, que é hoje, sexta-feira aí das promoções. E no Brasil, assim, sem emitir uma opinião pessoal, só falando que eu ouço falar, que costuma ser uma Black Fraud às vezes. Você compra tudo pela metade do dobro. Ou seja, o preço é dobrado antes e aí no dia disse que abaixou para voltar para os patamares anteriores, né? É claro que você encontra descontos, mas não significa que tudo está mais barato. Só que aí é uma tradição ainda mais forte, porque no Brasil, a Black Friday ela começou a ganhar força no comércio eletrônico. As pessoas compravam de suas casas eletronicamente, mas aí a gente vê aquelas filas imensas na porta de lojas, o pessoal passando a madrugada. Fala um pouquinho pra gente também dessa tradição aí de o Black Friday realmente fila. A gente espera o ano inteiro. Se você quer comprar uma coisa grande, cara, a gente espera realmente o ano inteiro. Eu mesmo já várias vezes eu esperei o ano inteiro o Black Friday para comprar o computador, televisão, o calçado, alguma coisa que você está chegando perto. E se quando chega ali outubro, você já faz, não, agora eu só compro no Black Friday. E o Black Friday atinge basicamente qualquer tipo de comércio, não é só eletrônico, qualquer tipo de comércio. Aliás, o eletrônico, hoje, ele é muito mais focado na segunda-feira, que é chamado, sabe, Amanda? Exatamente. É focado mais na segunda-feira. Então, hoje, basicamente, tudo é clubes de ginástica, sapato, roupas, enfim, qualquer coisa, internet, tudo hoje você encontra mais barato. Agora, é claro, quem, na verdade, consegue os bons preços
São as primeiras pessoas. Tradicionalmente, faziam-se grandes filas nas frentes de lojas. Eu cheguei ainda a pegar isso quando cheguei aqui há 11 anos atrás, filas enormes. Há pessoas que vão para grandes lojas e acampam lá 3 dias antes do Black Friday. E ficam lá, dormem lá, e revezam, e ficam lá. Mas, geralmente, são as primeiras 10 pessoas que conseguem descontos absurdos. Descontos mesmo aí de 60%, 70%, 80%. Os demais, nem tanto. Mas, ainda assim, você encontra bons descontos. E descontos verdadeiros. Não é essa fraude de que aumenta bastante uma semana antes para depois dizer que diminuiu. São descontos bons e eles perduram. E vão ainda aí até, às vezes, esticam até a semana que vem inteira. Mas, pela internet, você compra basicamente tudo, as grandes lojas, supermercados. É uma coisa, é o resgate. É mais ou menos a mesma ideia no Brasil, do comércio esperar o Dia das Mães, o Dia das Crianças, o Natal, para tirar o pé da lama. O Black Friday é esse dia onde o comércio é o resgate. Se não conseguem vender bem no Black Friday, o resto do ano, com certeza, será um desastre economicamente. Mas, realmente, é uma tradição onde você espera o segundo semestre, você planeja as grandes compras, as grandes coisas, você espera o Black Friday. Legal, muito legal. Um parêntese aqui que eu queria fazer, me chamava muita atenção também, estando aí nos Estados Unidos, aqueles enormes storages, aqueles lugares de armazenagem, né, de produtos, mercadorias, enfim, compras. O que quer que você não tenha espaço para armazenar na sua casa, você coloca lá nos storages. É parte da cultura americana ter esse lugar, esse adendo aí, esse lugar a mais para guardar coisas. E para mim, é só uma leitura, não é nem bom nem mal, eu não estou fazendo um juízo de valor, mas é muito, muito significativo numa cultura que tem o consumo aqui em cima, sabe? Como um valor muito grande. Infelizmente é verdade. Uma cultura do ter ser mais valorizado do que o ser, muitas vezes. Essa cultura que acaba saindo para o mundo inteiro através do cinema, através de toda obra, né, toda a produção audiovisual americana, e influencia outros lugares do mundo também. E a gente acaba sendo levado a achar que mesmo que eu não tenha nada para comprar, eu não esteja interessado em nada, porque é Black Friday, eu preciso comprar alguma coisa. E a gente pode, né, estender essa questão aí para várias temáticas, mas uma só que eu gostaria de ressaltar e de lembrar é que a gente precisa lembrar também em dias como esses, que às vezes a gente é tentado a comprar tanta coisa, que nós somos mordomos dos recursos que o Senhor nos deu, inclusive o nosso dinheiro. E a gente precisa de fato ver se é isso mesmo, se tem promoção, se vale a pena, e não comprar só para entrar nessa vibe consumista da data, né? O consumismo aqui realmente é uma coisa assim fora do comum. Você é impulsionado a consumir. Só citar um exemplo bobo. Essa semana eu saí e parei para comprar um café. E você compra um copo de café do tamanho normal nosso, assim, você paga aí $1,40, $1,50, um copinho desse café. Você compra o mesmo café, porém, quase 1 litro de café. Aquele pequeno que você comprou $1,40, você compra aquele grandão por $1,60. Então, você pensa, não, por que eu vou comprar um de $1,40 se com $1,60 eu compro desse tamanho? Aí você compra o desse tamanho, só que você não toma nem a metade, joga fora. Você compra uma pipoca ou um saquinho pequenininho, você compra por $1. Você compra um super grande por $1,15. Então você compra o super grande, só que você não aguenta comer. Você pega, joga fora. O produto nos Estados Unidos é exageradamente mais barato do que no Brasil. Sem dúvida. Então, o serviço aqui é muito caro. Se você depender de conserto, então você não conserta coisas. Então você joga fora. O computador estragou, joga fora. O liquidificador estragou, você joga fora. A tostadeira de pão consertou, estragou, você joga fora. Por quê? É muito mais barato comprar uma coisa nova do que mandar consertar. Então isso te incentiva ao consumismo. Então você compra, muitas vezes, não porque você precisa, é porque o produto é barato, mas com isso você gera lixo, você gera desperdício. Agora, isso para o cristão realmente é um problema sério, porque a Bíblia é clara
no que diz respeito da gente ser mordomo dos recursos que Deus nos dá. E para mim, uma das temáticas que a gente deve enfocar muito no Dia das Ações de Graça é exatamente isso. A gente aprender a ser grato a Deus, atendendo ao outro que precisa, seja lá do que for, um abraço, um presente, ou um recurso qualquer, ser grato a Deus por saber que Deus tem nos providenciado e que nós podemos guardar nossos recursos. Afinal, a Bíblia diz isso muito claramente, né? Nós trabalhamos, não deveríamos trabalhar para nos enriquecer, nós deveríamos trabalhar para ter com o que ajudar o necessitado. Exatamente. Então, infelizmente, o Black Friday é um exemplo claro do desperdício, do consumismo desenfreado, simplesmente porque eu quero ter um modelo mais novo, sem necessidade nenhuma. Sim. Mas é realmente, você tocou um dos grandes problemas que o Black Friday traz para a economia, para a cultura americana, para o povo americano e para todos nós que vivemos aqui. E essa cultura do descarte, ela acaba por extrapolar essas esferas do consumo, né? Porque se eu não preciso consertar nada e eu descarto tudo, eu acabo descartando pessoas, relações, enfim. Mas vamos fechar esse parênteses, porque senão a gente vai embora aqui em outro programa. Mas verdade. Já que falava desse frenesi por comprar o que não precisa, eu acho que ele demonstra muito do nosso descontentamento, que é o oposto da gratidão, exatamente. E falando sobre a gratidão, eu estava lendo aqui no Instituto de Psicologia Aplicada um dado super interessante que diz que a gratidão, ela interfere na química cerebral da gente, no nosso cérebro. Toda vez que nós agradecemos ou nos sentimos gratos por algo ou alguém, aumenta-se os níveis de dopamina, que é um neurotransmissor responsável pelo bem-estar, pelo humor, pelo prazer. Isso. E, consequentemente, a gente se sente mais feliz, mais satisfeitos, porque a gente aciona um sistema de recompensa no cérebro. Então, olha aí que não à toa a Bíblia nos recomenda dar graças por tudo, em todo o tempo, né? Isso. Um outro estudo, só complementando aqui, diz que quando nós somos gratos, nos tornamos mais resilientes, ou seja, a gente tem uma capacidade melhor, mais elaborada de lidar com momentos de crise, com dificuldades, também mais felizes, sociáveis, saudáveis e criativos. Além disso, a gratidão nos liberta, ou pelo menos reduz, as sensações e emoções negativas, como a tristeza, a dor e a raiva. Então, olha a importância de ser grato e não descontente. Isso, e quando você citou a dopamina, ela é bastante interessante. Ela é acrescida quando você se doa, você dá, você vê o outro feliz. Basicamente, não é a única maneira, mas é basicamente a maneira principal como ela é injetada no seu corpo e ela enche o seu corpo, enche a sua mente e te traz a sensação da satisfação. E não é à toa que a Bíblia ensina que é mais bem-aventurado dar do que receber. Você se lembra, no dia do Natal, conta a história que no Brasil é representado pelo tio Patinhas, né? Aquele espírito do Natal. Eu penso que você deve ter assistido aqueles desenhos do Mr. Scrooge, né? Que só guarda para si, só guarda para si, só guarda para si. Então, quando você faz isso, é a ideia do ter, o eu vir em primeiro lugar, do consumismo, do querer ter só para mim, ele traz a sensação de que você é a pessoa mais importante do mundo. Então, se você é a pessoa mais importante do mundo, você não é grato. Por quê? Porque na sua mente, ainda que você não diz isto, mas na sua mente você diz assim, olha, tudo que eu tenho dependeu de mim. Foi o meu esforço, foi o meu trabalho, eu não dependo de ninguém, eu fiz por merecer, eu fiz para mim. Então é eu. Quando você dá, você se entrega ao outro, você tem a sensação de que você está vivendo. Verdade. Olha, no primeiro momento, você pode dizer, não, isso é coisa para rico, isso dar é só para quem tem dinheiro. Mas sabe o que é interessante? Há um estudo que diz que as pessoas economicamente ou com menos recursos são as pessoas que mais dão, que mais doam. Não são os ricos, são as pessoas
com mais dificuldade. E Jesus Cristo coloca isso muito bem naquela parábola, quando fala da viúva pobre, não é? Ela deu tudo que tinha. Não foi o rico deu do que sobrava. Verdade. Ela deu tudo que tinha. Então, essa sensação, por quê? Porque ela já passou dificuldade, as pessoas passam, sabem o que é estar por baixo. Então, ela tem essa satisfação. E o dia do Thanksgiving, quando reúne essa família, querem todos juntos, e as igrejas celebram, a ideia é justamente, eu quero compartilhar com você a alegria que Deus me deu, ou seja, me dando coisas, me dando saúde, ou me dando uma igreja, ou me dando uma família. Então, esse prazer do dar, de você contribuir, ver o outro feliz, e essa é a grande pegada que a gente deve restaurar nas nossas famílias, nas nossas igrejas, não o consumismo, não a mesa farta. Não tem nada errado em você ter uma mesa farta no dia do seu Thanksgiving, como também no dia do Natal, não há nada de errado nisso. Mas o prazer de você dizer, olha, vem, junte-se a mim, você está sem casa, junte-se a mim, você está sem igreja, vem aqui, você está sem família, vem, é o ato de dar. E esse ato de dar, ele traz uma satisfação que só quem dá é que já experimentou isso, do quanto que isso é importante. E para a gente encerrar, então, porque já estamos caminhando aqui para a reta final, falta 4 minutinhos só, Sim. Eu queria só mencionar que a Universidade da Califórnia, num estudo sobre a gratidão, ou melhor, né, durante anos desenvolveu-se aí um estudo sobre a gratidão e os seus efeitos na vida do ser humano, e eles destacaram 10 benefícios práticos, assim, da gratidão. E olha que curiosos, eu vou ler eles aqui rapidinho, e depois queria que o senhor comentasse algum que te chamar mais atenção, pastor. Sim. Diz assim, a pessoa grata, né, ou a gratidão, ela fica mais entusiasmada, otimista e feliz, além de ter mais energia. O sistema imunológico se fortalece, a pressão arterial diminui, ela reduz as queixas de mal-estar e dores, qualidade do sono melhora, a pessoa acorda mais disposta, emoções tóxicas são ignoradas ou eliminadas, como rancor, inveja e medo e raiva, perdão. A vida social da pessoa se torna mais prazerosa e, consequentemente, mais ativa. Os níveis de estresse e depressão reduzem. E olha esse último que super oportuno para o tempo que a gente está vivendo. As sensações de isolamento, solidão e inadequação também têm uma redução. Então, vale a pena demais ser grato e precisamos botar em prática. O coração agradecido, ele muda o foco da sua vida. Todos nós passamos dificuldades, passamos doenças, passamos perdas financeiras, perdas familiares, perdas emocionais. E essas perdas, elas têm a tendência de nos fazer embotar os nossos olhos, fazer-nos voltar para nós mesmos. Agora, o coração agradecido, quando você aprende essa prática, você passa a aprender a ver o lado bom das coisas. Sabe, a gente, até aquilo que a gente chama de ruim, que a gente chama de mal, a gente tem alguma coisa boa que você pode ver. Nos Estados Unidos tem uma expressão muito boa, que se chama o silver line. Qual é o lado bom? Silver line é uma expressão que significa isso. Qual é o lado bom do seu momento da dificuldade? E passar rapidamente a história de José. A história de José do Egito, filho de Jacó, é uma história de derrota. Aparentemente é uma história só de derrotas. Né? Foi vendido, foi julgado no poço, foi vendido, foi tratado como marginal, foi tratado como criminoso, foi falsamente acusado de tentativa de estupro e foi julgado no calabouço, foi esquecido pelas pessoas por quem ele ajudou. E quando lá mais tarde ele encontra com os irmãos dele, ele tinha a grande oportunidade de se vingar, de dizer, olha que vocês agora se curvaram diante de mim, cumpriu-se o que eu foi dito, agora quem manda sou eu. Mas o que ele escreve lá no final aparece no final do livro de Gênesis? É fantástico. Vocês, isso, né? Na verdade, fizeram todo o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bênção, para que muita gente hoje se conserve em vida. E um pouquinho antes disso, ele disse assim, olha, não foram vocês que me mandaram para o Egito, foi Deus que me adiantou para que vocês hoje pudessem vir. Quer dizer, qual é o silver line da sua situação?
Qual é o lado bom? Aquilo que você chama de mal, hoje, quando você para e olha para trás, você diz, Deus, muito obrigado. Doeu, foi sofrido, me trouxe muitas lágrimas, tive perdas, mas eu só sou o que sou, eu só cheguei aonde cheguei por causa do que eu passei. Então, Glória coração a Deus. agradecido é isso. Traz essa alegria, esse Excelente, prazer. pastor. Excelente. Muito feliz que o senhor tenha colocado no seu coração esse texto, porque foi o que veio ao meu também. Então é de Deus, gente, olhar mesmo assim as circunstâncias ruins da vida como possibilidades de o Senhor transformar mesmo mal isso em mesmo. bem, e a gente ter aí histórias para testemunhar, como essa de José. Gente, Isso. um abraço enorme. Pastor, muito obrigada. Muito tá? obrigado. Eu me senti muito honrado de ser convidado por vocês. Tive um prazer muito grande e espero a gente poder estar junto novamente em alguma outra oportunidade. Se Deus quiser. Gente, um abraço para todos vocês que eu não falei o nome. A hora apertando aqui pra gente precisa encerrar. Deus abençoe e até semana que vem no próximo Sextou a gente se fala. Tchau, tchau.